Está feliz com o Senhor? Então pode ser mais forte o amém, né? Graça e paz, igreja, amém? Aí, como nós falamos aqui no começo do culto, como eu estava conversando com o pastor antes do culto, tudo é espiritual, você concorda comigo? Mas se a gente for falar sobre o obstáculo de tudo que é espiritual, a gente pode colocar que o maior obstáculo hoje do que é espiritual é a nossa mente. Tudo que a gente vive espiritualmente só não é vivido em plenitude por conta da nossa mente. Então, se o obstáculo é a mente, nós vamos falar sobre a mente. Mas não para que você entenda que a mente comanda, mas que a mente pode atrapalhar ou ajudar você. Eu costumo falar nessa palestra, que a gente vai falar hoje, que o maior aprendizado não é agora. O maior aprendizado é no próximo culto, para você usar tudo que a gente vai falar aqui hoje. Então, você que anota, anote. Eu tenho disponibilizado ali para os meninos o PDF que a gente vai passar aqui. Se você se interessar, pede para eles, manda no grupo, não tem problema. Mas a ideia é você colocar em prática tudo que nós vamos falar aqui, a ponto de, na próxima pregação, no próximo culto, na próxima mensagem, você poder reter tudo que você está ouvindo. Se eu perguntar para você assim, quantas pregações do filho pródigo você ouviu na vida? Foram mais de 10 provavelmente, né? Foram mais de 20? Sabia que provavelmente se você ouviu tantas vezes essa mesma palavra, é porque você precisava dela todas essas vezes? E às vezes você foi embora e não compreendeu, e Deus falou de novo com você, você foi embora, não compreendeu, e Deus falou de novo com você. A ideia é, num próximo culto, é você que prega hoje, pastor? Osias, pastor Osias, hoje à noite as pessoas vão compreender 100% da palavra, use bem isso. Porque eu tenho convicção de que hoje pela manhã você vai sair daqui sabendo colocar sua mente para trabalhar a ponto de que você não vai mais esquecer ou não usar aquilo que você recebe da parte de Deus espiritualmente. Por quê? Se eu perguntar para você se você tem 5 anos de convertido, levanta a mão. 10 anos de convertido. Você tem mais de 10 anos de convertido, levanta a mão. Mais de 20 anos de convertido, levanta a mão. Mais de 30 anos de convertido, levanta a mão. Você está entregando sua idade, hein? Melhor parar, irmão. Se eu perguntar para você quantos por cento de todas as mensagens dessas décadas você colocou em prática, talvez 5% seja muito. Porque senão você estaria muito melhor do que você está hoje. Eu não estou dizendo que você é uma pessoa ruim. Eu estou dizendo que tem como ser muito mais diante de tudo que a gente recebeu de Deus até hoje. Até porque não teve nenhuma semana ou dia que Ele não esteve lá com você. Por que muitas vezes a gente está parado no mesmo problema, se a gente já recebeu a munição, o aprendizado, o conhecimento de Deus em tantos anos? A ideia é hoje você aprender um pouco comigo como colocar isso em prática. Pode passar esse aí. Ali eu coloquei um pouco das minhas formações, porque muitas vezes a pessoa pode me conhecer como o marido da Rebeca, como o irmão do Nicolas e do Vitor, filho do Robson, ou o Lucão da Resgate, mas tem algumas formações ali, eu queria destacar psicanálise e neuromarketing, que é o que me habilita a conversar com você hoje, não só diante de uma palavra de Deus, mas diante de conhecimento. E isso é algo poderoso, porque quando a gente usa do nosso conhecimento para Cristo, para o reino, isso se torna um conhecimento não só nosso, isso é um conhecimento que Deus nos dá. A gente estava conversando ali, eu e o pastor, a gente estava falando sobre um missionário, né, que fala sobre jogos. Você acha que dá para evangelizar com jogos? Dá. E agora falando sobre a mente, a gente vai usar muito isso. Pode passar. O que a gente vai aprender? Pode passar esse slide também, que eu vou falar um pouco sobre esse anterior também. O que a gente aprende hoje? Como o cérebro processa mensagens espirituais? Por que algumas pregações marcam e outras são esquecidas completamente? Como estruturar a comunicação ministerial com mais intenção?
como reduzir ruídos e alinhar a visão com clareza, estratégias para comunicar com luz sem manipulação. A ideia dessa palestra é mostrar como as práticas espirituais vão ter livre acesso se a gente entender a nossa mente. Se a gente compreender isso, a gente vai embora daqui transformado. Como as práticas espirituais vão ter livre acesso se a gente compreender a nossa mente. Então vamos começar. Pode passar. Como o cérebro processa, então, mensagens espirituais? O cérebro separa espiritual de emocional. Não separa espiritual de emocional. E ali tem 3 áreas que a gente precisa compreender da nossa mente no aspecto de conhecimento, que acontece toda vez que a gente ouve uma mensagem que é espiritual. Não só de ativação do nosso espírito, mas da nossa mente, o que ela está fazendo enquanto a gente tem uma mensagem espiritual. O nosso sistema límbico, que é responsável pela emoção, ele sente antes de entender. Então, às vezes, você está ali preparado para receber uma palavra e está sentindo alguma coisa, nem sempre é o seu espírito movendo. Às vezes é a sua mente tentando entender onde eu estou, o que está acontecendo aqui hoje. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu acordei e vim para o ambiente que eu tinha que estar aqui mesmo? Obrigado, meu irmão, seu lindo, cheiroso. Será que eu estou no ambiente certo? Será que isso aqui vai me agregar alguma coisa? Depois disso vem a questão do córtex pré-frontal, que fala sobre interpretação, tentando dar sentido. Ou seja, eu vim aqui numa igreja que eu conheço, aí quem está ministrando louvor eu conheço também. Quem está no violão eu também conheço. Quem está na bateria, eu nem sabia que tocava bateria, conheço também. E aquilo vai me deixando mais num ambiente familiar, estou seguro, posso confiar de que está tudo certo, porque eu conheço essas pessoas. Sistema de memória, que é o hipocampo, decide se aquilo será guardado ou descartado. Mas por que muitas vezes a gente nem sente que a gente decidiu se aquilo era para ser guardado ou não? Você, quando você chega em casa, você pensa assim, será que essa mensagem foi boa? Eu guardo ou não guardo? Não, a gente deixa para o tempo dizer, né? Se ficar guardado é porque era espiritual. Se não ficar guardado, se eu esquecer com o tempo, é porque não era espiritual. Isso é mentira do diabo. Porque se é exposto para você, é para ser guardado. É como se a gente guardasse uma informação no nosso HD. Aí ali no nosso HD tem uma informação antiga. Aí você vai passando tempo. Vamos supor que eu conheço o Fábio, tem 30 anos. Eu tenho 32. Vamos supor que eu conheça ele há 30 anos. Ele tem uma informação minha de 30 anos atrás. Imagina se você me visse hoje tendo essa mesma informação no seu HD. Não faz sentido pensar que uma pessoa de 2 anos tenha barba, fale grosso, não tão grosso, mas fale grosso, torça para o São Paulo, que era para ter sabedoria e torcer para outro time, mas não torce. Ou seja, eu estou esperando que uma criança de 2 anos faça o que um adulto faz, porque eu não mexi na informação no meu HD. É a mesma coisa que um casal de 40 anos de casado, 20 anos de casado, esperar que ainda se relaciona com a sua namorada. É claro que essa questão de vai ser para sempre a minha namorada, é na questão do amor, mas você não trata ela ainda como se fosse talvez uma adolescente, uma jovem. Você está lidando com uma mulher. A mesma coisa o homem. Você está lidando com um homem, não um menino. Então nós precisamos constantemente atualizar a nossa mente. Porque o arquivo muda. O arquivo é transformado. Nós somos transformados. Se eu perguntar para você quanto você mudou em 5 anos, foi muito? Em 2 anos, foi muito? Em 6 meses, foi muito? Foi, não foi? Então, se você atualiza o seu próprio arquivo, por que você não atualiza o arquivo, por exemplo, da visão sobre a sua igreja? Da visão sobre o seu relacionamento? Essa é a ideia de nós falarmos sobre mente. Pode passar. Isso explica, então, já que escolhe se é guardado ou não sem que a gente sinta, a nossa mente escolhe se a informação é guardada ou não, mesmo que a gente não pare e fale isso aqui sim, isso aqui não, ela é, de alguma forma, guardada ou não. Se você decidiu ou se você não decidiu, aconteceu essa decisão. E está explicado por que a gente, muitas vezes, vai embora, depois de ter chorado, ter sido quebrantado pelo Espírito, vai embora sabendo que depois dali sua vida vai ser mudada por completo,
e depois de 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano, você está no mesmo problema, na mesma prática errada e duvidando do mesmo mover de Deus que você já tinha recebido lá atrás. É difícil isso, mas hoje você vai ter a ferramenta para você não viver isso mais. Pode passar. O cérebro, ele é programado para filtrar tudo que não parece relevante para a sobrevivência ou identidade. Uma mensagem espiritual só entra quando responde, mesmo que inconscientemente. Isso tem a ver comigo? Isso resolve algo dentro de mim? Isso explica algo que eu sinto, mas não sei nomear? Quando acontece isso, ocorre a liberação de dopamina, que é sobre atenção e interesse. Eu não sei se você passa por isso, acredito que nós estamos lidando com crentes maduros. Mas sabe aquela fase da vida que você vai num culto, escuta sobre um problema e fala, fulano tinha que estar aqui. Essa pessoa devia estar ouvindo essa mensagem. Isso não existe quando nós estamos falando sobre a ideia da mente, porque, querendo ou não, inconscientemente você estava pensando se aquilo era para você ou não. Você pode assumir isso ou não, achando que você estava culpando outra pessoa ou trazendo essa responsabilidade para outra. Mas inconscientemente você estava pensando, isso é para mim ou não é? Isso aqui funciona para mim? Será que esse conhecimento que está sendo revelado, ele funciona dentro da minha rotina, da minha casa, de quem eu sou? Tudo isso deixa claro para nós algo, que é assim, nós decidimos quando aquilo que eu perguntei mais cedo acontece, sobre guardar algo e muitas vezes passar anos e anos e você não ter usado aquilo. Quantas coisas você recebeu e não usou? Você se perguntou naquele dia inconscientemente se aquilo era para ser guardado ou não. Você se perguntou inconscientemente se aquilo ali fazia sentido para a sua vida ou não. É sinal de que alguma coisa te impediu naquele dia de ter guardado. Você se respondeu, não é o suficiente para eu guardar hoje. Isso era uma barreira que muitas vezes não era uma barreira espiritual, não era um inimigo furioso, era uma mente preguiçosa. Sabia que quando a gente não grava alguma informação, é muitas vezes uma preguiça da nossa mente? Não é por conta de distração, não é por conta de TDAH, não é por conta de algo que aconteceu e eu não prestei atenção. Muitas vezes é só preguiça mesmo. E essa preguiça pode ser trabalhada de uma forma poderosa quando nós entendemos nossa mente. Pode passar. Se eu crio uma identificação com aquilo, ou seja, eu inconscientemente penso, tem algo a ver comigo, eu preciso aprender algo aqui. Se eu penso e decido por aquilo, vejo que aquilo faz parte de mim, eu preciso aprender algo com aquilo, aquilo gera uma atenção minha, ou seja, eu chego em casa e começo a pesquisar sobre, oro sobre, corro atrás da informação. Aquela atenção vai me fazer ser transformado, porque eu dei a devida atenção àquilo, depois de ter me visto ali naquela situação. Por que muitas vezes a palavra não gera essa transformação na gente a ponto de guardar ela para sempre? Porque muitas vezes foi comunicada de uma forma que eu não me vi ali. Às vezes ela foi comunicada de uma forma que eu olhei para aquilo e falei, uau, Deus é poderoso, mas e comigo, será que Ele faz? Eu não sei se você já foi num lugar onde aconteceu alguma pregação, algum conhecimento da parte de Deus, e você olhou e falou assim, meu Deus, isso é muito legal, mas isso não vai acontecer comigo. A ideia de uma comunicação clara é o oposto. É você ir num lugar e falar, Deus estava do meu lado o tempo todo? A ideia de trazer um Deus que é Pai, e todo pai deveria ser acessível, a ponto do filho pedir colo e ele estar ali do lado, é o maior fator determinante de uma comunicação clara. Trazer Deus para perto, mostrar que Ele está perto. É como se tivesse uma porta fechada, eu abrisse essa porta e falasse, aqui ó, está aqui o tempo todo. Então, quando eu falo para você sobre mente, é essa porta fechada. E muitas vezes a gente que não foi lá abrir. Guarda isso no seu coração, pode passar.
O cérebro entende o espiritual com mais facilidade quando ele é traduzido em imagens, histórias e metáforas. Histórias ativam múltiplas áreas do cérebro ao mesmo tempo, metáforas facilitam compreensão de conceitos invisíveis, símbolos criam conexão emocional rápida. Então, por que Jesus então ensinava por parábolas? Eu ouvi uma vez e eu fiquei com aquilo guardado no meu coração e hoje isso não faz sentido mais para mim. A pessoa chegou e falou assim, Jesus ensinava por parábolas para saber quem tinha conhecimento suficiente para entender o que ele dizia a ponto de segui-lo. Isso não é uma total verdade. Jesus ensinava por parábolas para conseguir colocar na mente das pessoas uma situação tão clara a ponto de falar assim, eu me identifico, eu quero fazer dessa forma. Então, passa esse slide. Pensa comigo sobre a parábola do semeador. Quer história mais clara do que essa? Tem um terreno assim, tem um terreno assim, um solo assim, um solo assim. E aí quando aconteceu, veio a palavra, germinou, não germinou, aconteceu, não aconteceu. Ele poderia simplesmente falar dessa forma. O coração pode receber ou não uma palavra da parte de Deus, pastor. Mas para ser tão claro, ele falou, pensa comigo, um solo assim. Para que você, quando ouvisse essa palavra, você entendesse por completo ela. A ponto de você ter uma história, quando você escuta essa história, você começa a imaginar naquele lugar. Se eu chegar para você e falar assim, o campo está pronto, você já começa a pensar num campo. Se eu chegar para você e falar sobre a palavra que eu vou desinchar com você aqui nessa manhã, sobre a Êxodo 8, que fala, deixe o meu povo ir, para que me adore, é muito melhor do que falar assim, Deus liberta, mas liberta de quê? Essa libertação é para me gerar o quê? No texto, a libertação tinha um propósito específico, para que adorasse. A libertação não era o fim era para a adoração. A libertação era o meio para que acontecesse aquilo que Deus queria, que era que o povo fosse liberto para adorá-lo. Não queria libertar um povo só por libertar, queria que libertasse o povo para adorá-lo. Então, se eu pego e conto sobre algo, eu posso falar, Deus liberta. Mas seria muito melhor se eu falasse assim, tem um povo que precisa de libertação, porque aonde eles estão, eles não conseguem adorar a Deus. Senão eles são mortos, senão eles são presos, senão tiram a família deles. Então, para que pudesse adorar, Deus chamou Moisés para tirar esse povo de onde ele estava, para que pudesse levar esse povo para a adoração. Só que ali no meio do caminho, não aconteceu aquilo que a gente queria. Então veio pragas, veio isso, veio aquilo, até um ponto em que o povo foi liberto. Olha a diferença de falar só, Deus liberta. É a mesma coisa de eu chegar para você e falar assim, esse mês a gente vai alcançar muitas vidas. Isso é muito aberto. Agora, se a gente virar e falar assim, esse mês a gente vai alcançar 100 famílias, é muito mais poderoso, porque a gente está com algo palpável na nossa mente. Quantos são 100 famílias? 100 famílias é uns 2 quarteirões aqui. A gente começa a colocar algo mais nítido da nossa mente. Você conseguiu entender até aqui? Você está comigo aí nessa manhã? É muita informação, mas eu creio que você vai sair daqui diferente. Pode passar. Para que uma mensagem espiritual gere mudança real, ela precisa ser repetida, estar carregada de significado e ser aplicada na prática. A própria Bíblia já revela esse funcionamento quando fala, guarda no teu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A fé vem pelo ouvir, ou seja, ela não era informativa. Você pode ter contato com isso aqui é verdade. Não, ela era formativa. Essa verdade vai gerar uma transformação em você. Não era para conhecimento apenas, era para que a gente usasse ela. Tudo que Deus nos ensina é para gerar prática. Se não gerou prática ainda, está errado. Nada que Deus nos ensina é para você guardar essa informação e falar, vou pregar sobre isso no final de semana que vem. Não, antes, viva isso. Pratique isso. Não tem nada para você guardar como informação. Pode passar. Quando a gente pensa sobre revelação, não sei se você é pentecostal, do Charamanaias, eu gosto, eu adoro. A gente pensa muitas vezes que revelação é quando alguém vem contar algo novo.
mas não é verdade. Quando a gente entende o que a Bíblia diz, a gente sabe que o profeta ele vem confirmar aquilo que Deus já estava movendo na vida da pessoa, só que faltava o quê? Clareza. O profeta ele vem clarear a sua vida. Ele vem iluminar a sua mente, para que você entenda o que está acontecendo. Só que isso também pode ser traduzido como confirmar aquilo que já tinha sido falado, mas vivificar aquilo que estava morto. Pensa que você já tinha uma informação dentro de você, mas você ainda não usou. Ela está morta, ela está parada. E aí o profeta vem entregar algo da parte de Deus, ele toca naquilo e aquilo gera vida. Por ter vida, gera transformação. Guarda sobre revelação nesse sentido. Toda vez que eu tenho um contato com algo que é uma revelação, aquilo precisa gerar vida o suficiente para que transforme a minha vida. Aquilo precisa gerar vida o suficiente a ponto de eu saber que existe algo ali dentro que foi mudado. A gente não tem que entender mais revelação quando a gente vai num profeta das nações, um pregador de fora, me entregar algo que eu não sabia. A gente tem que entender como revelação num culto de domingo, que parece ser mais um culto de domingo, rotineiro, onde mais uma vez a gente vai ouvir o pastor Álvaro, onde mais uma vez você está com o seu pastor, que você já ouviu dezenas, centenas, milhares de pregações, só que naquele dia você sentiu que algo aflorou dentro de você, germinou algo e está começando a aparecer algo diferente ali, porque vivificou aquilo que estava morto. Isso é uma revelação. Pode passar. Ou seja, se revelação é confirmar aquilo que já foi falado, se eu te relembro algo, também é espiritual, sabia? Por isso que muitas vezes você ouviu do filho pródigo 20, 30 vezes, 100 vezes, porque relembrar é potencializar. Se eu perguntar para a Isa aqui, que lida com educação de várias formas, quantas vezes ela precisou repetir alguma coisa para que fosse melhor compreendida? Ou como esposa, né, porque o marido é muito teimoso. Quantas vezes foi falado para que fosse melhor compreendida? Então imagina que eu vire para você, qual o seu nome, irmão de óculos que está do lado aí? Oi? Éber. Éber, se eu chegar para você e falar assim, você é abençoado, talvez você sinta uma certeza no seu coração. Mas se eu ficar repetindo para você, você é abençoado. Éber, você é abençoado. Você é abençoado, Éber. Você não tem ideia do quanto você é abençoado, Éber. Você é abençoado, você está me entendendo? Você é abençoado. Eu estou falando de você. Você é abençoado. Você percebeu a diferença? Você está assim, sou mesmo? Sou? Sou. Demorou umas 7, 8 vezes para você falar assim, sou, pego. Não é sinal de que você não compreendeu a primeira vez, você compreendeu, porque você balançou a cabeça para mim. Mas o que te levou a levantar a mão e falar, é da parte de Deus para mim, vou receber? A repetição. Então, a gente precisa entender o quanto é poderoso a gente falar de novo. É claro que a gente não pode também fazer filhos mimados, né? A ponto de ficar a vida toda falando a mesma coisa para ele. Mas repetir é poderoso, é potencializar. Pode passar. Pregar uma verdade repetida pode ser mais transformador do que procurar uma nova verdade, então. Hoje, nessa era dos gurus, é muito fácil você abrir sua internet ali, o seu Instagram, e ver um grande pastor, pregador, com uma frase genial assim do lado. E você fala, nossa, vou ter que parar e estudar essa frase, que eu não entendi nada que ele falou. Era muito mais fácil falar assim, você é abençoado, Éber, do que, Deus tem ouro e prata para abençoar sua vida através do teu mover. Olha a diferença. Falar de uma forma simples é mostrar a simplicidade do Evangelho. Nem sempre a compreensão precisa ser tão distante. Por isso que o pastor falou e falou bem aqui sobre a diferença de você pregar num lugar e pregar em outro. A diferença de você estar num ambiente, num povo e em outro povo. Não é sinal de que você está se transformando para que você fale. Não, é porque você precisa ser compreendido. Para ser compreendido, você precisa saber onde você está, com quem você fala. Pode passar. Como estruturar uma comunicação ministerial com mais intenção?
Comunicar no ministério não é apenas transmitir uma verdade, é conduzir uma jornada interna na mente e no coração de quem ouve. A intenção é o que transforma uma mensagem comum em algo que marca, move e permanece. Pode passar. Então, os 5 passos para uma comunicação intencional. O que é uma comunicação intencional? Uma comunicação que na hora que você termina de me ouvir, você me entendeu por completo. Isso não é sobre pregação, isso não é sobre uma aula, isso é sobre qualquer coisa. Quer conversar com alguém e transmitir aquilo que você quer transmitir? Entenda esses 5 passos. Primeiro, comece com identificação emocional. Abra com algo que conecte imediatamente, uma dor real, uma pergunta interna, uma situação comum. Isso abre a mente da pessoa para receber. Ou seja, se eu chegar e entrar no elevador, dar aquele clima chato, né? Aquele vizinho que você já viu várias vezes, ele nunca te deu bom dia. Aí você entra no elevador e fala, quente hoje, né? Ou então agora, como hoje, né? Nossa, choveu essa madrugada, né? É algo incomum que você tem. Naturalmente, a gente não percebe, acha que é só uma conversa de elevador. Mas, na verdade, você está colocando algo em comum com ele para que você possa conversar com ele. É só uma forma de você gerar uma identificação com ele. A chuva caiu para todos, o calor está para todos. Então, eu criei uma identificação para que eu possa conversar. É uma dor real, é uma situação em comum, eu trouxe isso para ele. Próximo. Crie imagens mentais, não só explicações, ou seja, histórias, metáforas, cenas vivas. O cérebro entende melhor quando ele consegue ver. Vamos continuar na história da chuva, então. Quantas vezes você foi conversar, a pessoa do nada começou a falar assim, nossa, mas teve um ano aí, 2017, caiu uma chuva aqui em Vila Velha, um amigo meu, uma prima minha, perdeu tudo. Aí você está pensando assim, meu Deus, a pessoa está contando a vida toda para mim, eu nem sei quem ela é. Isso, na verdade, é um processo de comunicação clara. É você tentar colocar uma história para validar aquilo que você falou primeiro, que era a chuva. Olha que simplicidade, acontece no dia a dia. Próximo. Conecte com conflitos reais, ou seja, medo e fé, controle e entrega, dor, propósito. É o conflito que mantém a atenção ativa. Continua no exemplo da chuva. A pessoa chegar e falar assim, perdeu tudo, pastor. A pessoa perdeu tudo em casa, por causa dessa chuva. Está deixando claro ali que ela ou escolheu confiar, ou ela desistiu da vida, porque ela perdeu tudo. Eu estava conversando com o meu sogro ontem, ele contando que o dono da Garoto ouviu sobre um funcionário que perdeu tudo e chegou e falou assim, me passa seu endereço. Chegou lá, ele reformou a casa da pessoa para que na próxima vez que chovesse, não conseguisse entrar água na casa dele. E aí ele começou a morar no 2º andar, porque se chovesse e entrasse água, entraria no 1º andar e teria um estrago menor. Isso aí é um exemplo do que eu estou te falando. Gerar uma conexão tão grande a ponto daquilo ali, ele ter escolhido se ele iria desistir da vida ou se ele iria enxergar propósito em algo. Ele foi trabalhar no outro dia. E eu creio que por ele ter ido trabalhar, ele recebeu essa bênção da parte do chefe dele. Porque se ele tivesse desistido, vou nem trabalhar, vou trabalhar para quê? Eu não vou conseguir pagar essa obra mesmo. Então é um exemplo de uma comunicação clara. Pode passar. Simplifique a verdade, não complique o que já é profundo. Clareza gera retenção, complexidade gera desconexão. Se a pessoa não consegue repetir, ela não absorveu. Traz para o lado da palavra. Se a gente expõe algo aqui, como eu estou expondo para vocês, princípios espirituais para eu compreender a minha mente e não deixar ela ser uma barreira na sua vida. Se eu não conseguir absorver o que está aqui, a ponto de eu colocar em prática alguma coisa, é sinal de que isso não deu certo. Você tem informação e não ser transformado por ela, deu errado. É sinal que deu errado. Eu só coloquei mais distância entre você e a sua transformação. Agora, se isso ali, se isso que a gente está expondo está gerando retenção, ou seja, estou anotando algumas coisas, faz sentido isso que você está falando, é sinal de que existe uma clareza realmente acontecendo a ponto de ser absorvida e ficar, não ser esquecida com o tempo. Essa é a minha missão com vocês nessa manhã. Não deixar mais você ir embora de um culto sem levar tudo o que você tem que levar da parte de Deus. Então, eu falei, à noite tem um culto. Você vai escolher se você vai embora daqui com 1 ou com 100% para casa.
Isso não é sobre o mover do Espírito somente. O mover do Espírito continua, porque nós cantamos aqui, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, ali ele estaria. Onde Deus está, tem transformação. Se você vai em casa achando que não rolou transformação porque não teve mover do Espírito, você está enganado. Não teve transformação porque você não deixou sua mente trabalhar para você. Esse negócio de achar que tudo é mover e tudo, não. Muitas vezes é só você compreender a palavra bem e levar para casa e ser transformado. É simples. O Evangelho ele é puro, simples e totalmente transformador. Pode passar. Gere um momento de decisão. Toda comunicação intencional leva a um ponto, mudar uma mentalidade, tomar uma atitude, enxergar algo de forma diferente. Sem decisão não há transformação. Ou seja, quando você vai comprar algo, no final a pessoa não fala assim, sairia por 10 mil reais, mas se você fechar hoje, você consegue um desconto de tanto. Quando tem uma palavra e que você sabe que existem pessoas chorando, tocadas, você pega e fala assim, eu quero fazer um apelo, alguém não entregou a vida para Jesus ainda? Você está gerando uma decisão. Você está falando assim, foi exposto, foi compreendido, mas você precisa tomar uma decisão com relação a isso. Um apelo, na verdade, é uma comunicação bem feita. Porque está deixando uma oportunidade de saber se a pessoa compreendeu ou não aquilo que foi exposto da palavra. Então, para mim, o apelo pode acontecer todo culto. Porque aonde tem exposição da palavra e mover de Deus, existe transformação a ponto de ter uma decisão a ser tomada. Não tem como fugir disso, pode passar. Sem decisão, então, não há transformação, pode passar. Comunicação ministerial com intenção não é sobre falar mais, é sobre guiar melhor. Começar com uma conexão, no meio ali você revela algo, confronta e reforça. Talvez o ponto que mais é errado nessa situação é reforçar, é repetir, é falar de novo, é tentar mais uma vez. Se eu perguntar para você sobre a sua vida e talvez a gente fosse ter uma conversa, por exemplo, vamos supor que você liga para o pastor e fala assim, pastor, eu quero contar sobre a minha vida. Eu estou passando por isso. Mas eu estou orando, eu estou fazendo tal coisa, eu estou buscando mais conhecimento. Imagina que poderoso se ele fala, então continua. Porque muitas vezes a gente acha que conversar com ele vai fazer ele mudar a nossa rota. Mas às vezes Deus vai falar para ele, para falar assim, continua, aguenta mais um pouquinho, repete, faz de novo. Às vezes o que a gente precisa é só isso, motivação para continuar fazendo aquilo que Deus nos orientou a fazer. E a nossa mente fica ali trabalhando contra. Pode passar. Por que então que a gente muitas vezes não recebe algo da parte de Deus? Por conta dos ruídos. Falta de clareza no objetivo, uma linguagem genérica como isso que eu falei mais cedo, sobre alcançar 100 famílias. Vamos crescer, vamos melhorar, vamos alcançar mais pessoas, vamos crescer essa igreja. Vai crescer como? Qual é o próximo passo? Qual é a próxima obra? Qual é o próximo ato de evangelismo? Isso que a gente precisa colocar em pauta. Ausência de reforço, como eu falei, repetir. Líderes que não traduzem a visão em ação, ou seja, ensina, não colocam em prática nada. Quando a visão não é clara, as pessoas preenchem com interpretação própria, ou seja, se você não explicou, ele entendeu de uma forma diferente. Pode passar. 3 ruídos comuns em liderança, não aqui, tá? Aqui a gente não tem esse problema. Amém ou não amém? Amém, né? 3 problemas que normalmente tem com relação à liderança sem clareza. Suposição, ou seja, o pastor achar que já falou tanto a ponto de que a igreja já entendeu e muitas vezes ela não entendeu. Segundo, excesso, ou seja, fala muito, mas não é claro em nada. É como se fosse uma pessoa que fala sobre vários assuntos e você não sabe em que ela é boa, porque ela fala sobre tudo. Mas naturalmente você é bom em uma coisa e ruim em outra. Se você olha para uma pessoa e acha que ela é boa em tudo, talvez a comunicação dela seja ruim. Porque eu preciso deixar claro aquilo que eu sou bom, aquilo que eu não sou. Terceiro, abstração, visão bonita, mas pouco prática, ou seja, é distante, é muito bonito, é legal, Deus fez com ele, mas ele não vai fazer comigo.
Está errado. Isso é um ruído. Resultado, cada pessoa executa de um jeito. Pode passar. Eu estou indo rápido porque a gente tem algumas coisas para falar, eu não quero deixar passar. Senão a gente vai embora até 2 horas da tarde. Estratégia para comunicar com luz sem manipulação. Definir uma visão de forma simples e concreta, como eu falei. Alcançar 100 famílias ao invés de vamos impactar vidas. A clareza precisa ser algo mensurável, né? A meta de uma empresa não é vamos alcançar o máximo que a gente puder. Não, esse mês a gente tem que bater 1 milhão. É uma meta. É algo que você colocou ali que pode ser palpável. Agora, falar, não, vamos faturar o máximo que dá. Você não vai chegar em lugar nenhum. Próximo. Comunique até parecer repetitivo. Eu vou repetir isso mais várias vezes para vocês hoje. A maioria dos líderes erra por não por falar pouco, mas por parar de falar antes da equipe realmente absorver. Existe um descompasso natural. O líder vive a visão todos os dias. A equipe ouve a visão ocasionalmente. Pensa isso. Se um pastor, um líder, um chefe ou qualquer pessoa que tenha um cargo de liderança, ele pensou, recebeu da parte de Deus ou estudou sobre aquilo e vive, respira aquilo, todo dia está resolvendo alguma coisa. Quiser que uma pessoa que teve contato pela primeira vez com aquela informação tenha a mesma visão que ele, é falta de sabedoria. Agora, se ficar falando, alguma hora vai ser compreendido. Só que precisa de clareza, de intencionalidade, porque vai encurtar o processo para ser compreendido mais rápido, para não ter que ficar falando o ano todo. Olha como é que são princípios práticos, não são coisas distantes de serem vividas. Pode passar. Quando o líder começa a cansar de falar, a equipe está muito próxima de entender. Guarde isso aí, pastor, porque provavelmente você passa por isso também, ou já passou, ou vai passar mais. Quando você acha assim, não, esse povo não vai mudar, não tem jeito não. Não tem jeito. É igual filho. Eu todos os dias viro meu filho e falo, guarda o brinquedo depois que você brinca. Aí no outro dia, pelo amor de Deus, guarda o brinquedo depois que você brinca. No outro dia, não vou nem pedir não, hein? Vou nem avisar mais, tá? Aí falar igual mãe das antigas, as mães de hoje não fazem tanto isso não, falar, quando eu morrer você vai me valorizar. Quando eu sumir daqui, você vai começar a fazer certo. As mães de hoje em dia não fazem isso não, só das antigas só. Isso aí é um exemplo disso. Repetir até uma hora que ele vai fazer. E aí você vai falar assim, parabéns meu filho, você fez certinho. No outro dia ele vai estar com o brinquedo na sala de novo. Você vai estar muito próximo de fazer ele te compreender. Mas você tem que repetir. Pode passar. Estrutura normal então. A primeira vez a pessoa ouve, depois ela entende parcialmente, depois ela começa a fazer sentido, depois internaliza, depois começa a conseguir reproduzir alguma coisa. E ali a gente está falando de 5 vezes. Eu não sei se você passou por alguma situação que você tentou repetir várias vezes e não deu certo ainda. Mas a direção é, aguenta mais um pouco, faz mais um pouquinho, que eu tenho certeza que a sua bênção está chegando se você continuar insistindo naquilo que Deus colocou para você. Pode passar. O óbvio precisa ser dito. Nem tudo que é óbvio para você é para o outro. Ou seja, para mim, é claro que o brinquedo não fica na sala. Mas para ele está pensando que a casa é o lugar de segurança dele. Para ele mas o brinquedo é da casa. Eu vou guardar esse brinquedo para quê? Eu vou brincar de novo. Ou então quando você pega e arruma a cama, depois que você acabou de dormir, você arruma a cama. Mas para que eu vou arrumar a cama se eu vou dormir de novo? Sabe? O óbvio para a pessoa não é para outra. Se eu chegar para você e falar assim, quais são as disciplinas espirituais melhores da vida? Vai falar oração, jejum, dizimar e ofertar. Mas para quem chegou aqui agora, vai falar assim, o que é dízimo e oferta? O que é isso? Não é óbvio para ele. A gente precisa entender isso, pode passar. Então, terceiro ponto sobre estratégia para comunicar com luz sem manipulação, traduzir visão e comportamento. Como isso se parece na rotina? O que exatamente precisa ser feito? Pessoas não executam ideias, executam instruções claras. Eu tenho um irmão gêmeo, não sei se vocês sabem disso, mas agora estão sabendo. A gente teve uma empresa juntos durante muitos anos. E toda vez que a gente fechava um contrato com alguém, eu que lidava com a pessoa,
E chegava para o meu irmão e falava, é isso, isso e isso. Essas são as direções do nosso contrato com essa tal pessoa. E ele não fazia nada. Aí eu, Nick, pelo amor de Deus, cara, você já sabe, você já fez? Não. Agora, quando eu falava assim, faz isso, isso, isso e isso, tá? Ele fazia tudo no mesmo dia. Ele precisava de alguém só para delegar, dar a instrução. Você ter uma informação como essa que eu falei, fechamos um contrato, é isso, isso e isso. É diferente de falar, olha, fechamos um contrato, é isso, isso e isso, a sua função é essa, vá lá, pode fazer. A instrução é muito mais poderosa do que a informação. O que fazer com relação àquilo é muito mais poderoso do que falar assim, é isso. Por isso que no passo a passo de uma boa pregação, comunicação, existe como vou colocar isso em prática na minha vida. Porque só a ideia não é poderosa quanto ter a ideia e a instrução. Pode passar. Cortar o excesso. Quando você fala muito, explica demais ou abre muitas possibilidades, a mente entra em sobrecarga. E mente sobrecarregada não decide. Quem não decide, não executa. Eu dou sempre o mesmo exemplo. Quem conhece um refrigerante chamado Mate Couro? Alguém conhece? Conhece? Gosta? Irmão, eu já te amo. Porque esse é o meu refrigerante favorito. Eu adoro. É muito gostoso o Mate Couro. É mineiro, topzera. Comer com um pãozinho de queijo, meu Deus. Pode me presentear, tá? Meu aniversário sexta, me manda um Mate Couro lá para casa. Aí, quando eu quero tomar um refrigerante, eu quero o Mate Couro. Mas se eu chamar você para minha casa para comer uma pizza, sabe qual refrigerante vai estar lá, né? A Coca-Cola. Por quê? Se o meu refrigerante favorito é o Mate Couro, por que a Coca-Cola vai estar lá, Fábio? Por quê? Isso aqui é um exemplo de uma mente sobrecarregada, sabia? Porque tem preguiça de decidir. E aí, no final das contas, vamos na Coca-Cola mesmo, que é o time que está ganhando não se mexe. O que a gente vai pedir? Fábio chega para a esposa e fala, amor, o que a gente vai jantar hoje? Aí ela vai falar, você que sabe. Você que sabe. Você quer o quê então? Não sei. Cara, decidir comida com a esposa é desafiador. Eu entendo sua dor, irmão, eu também passo por ela. Aí você vai falar assim, o que você quer comer? Não sei. Você quer uma pizza? Não. Um hambúrguer, então? Não. Você quer um yakisoba? Não. Aí no final das contas, pode ser que vocês comam arroz, feijão, farofa e ovo ali, irmão. Porque o time que está ganhando não se mexe. É melhor fazer o que já tem, sabe? Ou então, vamos pedir uma pizza naquele mesmo lugar. O iFood tem um monte de lugar para você pedir. Aí você vai pedir naquela mesma pizzaria, o mesmo sabor. Porque a mente sobrecarregada é isso. Você toma decisões achando que você está com poder sobre aquilo, mas na verdade é só sua mente cansada. Não, uma pizza, frango catupiry na Nostra Bela, aqui pertinho. É o que eu sempre peço. Eu nem olho. Repetir pedido. Repetir pedido. Eu nem olho quais são os outros, nem sei quais são os outros sabores. A ideia é sobre isso, uma mente sobrecarregada. Pode passar. Pergunta-chave então, se a pessoa lembrar de apenas uma coisa, o que precisa ser? A mensagem precisa possuir um propósito claro. Como eu falei, Moisés chega e fala, Faraó, deixa o meu povo ir. Para quê? Qual o propósito de deixar o povo ir? Para que me adore. Se eu estou comunicando algo, eu preciso deixar claro que aquilo ali tem um propósito específico. Então eu preciso me perguntar, se a pessoa lembrar de apenas uma coisa, o que precisa ser? Diante de tudo que nós estamos conversando aqui nessa manhã, eu tenho um propósito claro para revelar para vocês sobre isso. Se for para vocês guardarem uma coisa só de hoje, a minha mente não pode ser impeditivo para o mover do Espírito. Ponto. Esse é o propósito de hoje. Remover a quantidade máxima de ruídos para que você leve para casa 100% do que a palavra quer transformar a sua vida aqui. Então esse é o propósito, pode passar. Vamos aplicar então o conceito seco, Deus liberta. Forma que o cérebro absorve, deixa o meu povo ir, pode passar. Deus não liberta sem comunicar e o povo não se move sem clareza. A libertação começou com uma mensagem clara, não com um milagre. Isso é poderoso. Talvez você está esperando se mover em Deus depois que vê uma perna crescendo, depois que vê um câncer sendo removido.
Na verdade, talvez o seu milagre vai vir depois de uma comunicação bem exposta. Guarda isso, pode passar. O povo de Israel estava preso fisicamente, mas também estava preso mentalmente, pensando, eu vou ser escravo para sempre. Eu não vou ser transformado. Muitas vezes hoje as pessoas não estão presas por falta de Deus, mas estão presas por falta de clareza. Pode passar. Moisés não foi só um libertador, ele foi um comunicador de uma mensagem clara vindo de Deus. Já pensou sobre isso? Ele seria um ótimo influencer hoje. Seria um especialista, o curso de Moisés sobre clareza. Pode passar. Então vamos lá, repetindo tudo que a gente falou até aqui. Primeiro, Deus deu uma instrução clara, objetiva para Moisés. Moisés entendeu e obedeceu. Moisés temeu não falar bem. E é interessante, algumas pessoas falam assim, Moisés era gago. Moisés tinha a língua presa. Mas não é. Ele fala sobre eloquência. Ele fala sobre falar e não ser compreendido. Tem alguma coisa a ver com o que a gente está conversando nessa manhã? Moisés tinha medo de falar e não ser compreendido. Faraó ouviu e não mudou, o povo ouviu e duvidou, ou seja, os ruídos, aquilo que eu te falei, sei da informação, mas não é para mim. Deus pode libertar, mas não, eu vou ser escravo o resto da vida. 5, deixe o meu povo ir, foi repetido quase 10 vezes, porque relembrar é potencializar. Imagina se na primeira vez Moisés fosse no Faraó, pedisse, deixe o meu povo ir, depois virasse para Deus e falasse, ó, agora é contigo, tá? Se vira, ele não quer não. Mas não, ele foi várias vezes até Faraó falar a mesma coisa, ó, a instrução é a mesma. Para quem gosta de novela bíblica, você viu lá algumas coisas que pode ser que não seja aquilo ali ou não, mas eu tenho convicção de que essa parte é igual. De Moisés voltar para Faraó e falar assim, a instrução não mudou, é a mesma, tá? Deixa o meu povo ir. Vai piorar, Faraó, vai piorar, deixa o meu povo ir. 6, as pragas foram várias manifestações da mensagem, e assim foi melhor compreendido, ou seja, a consequência de não ter obedecido uma mensagem estava exposta, estava clara. Aquilo ali, as pragas foram clareza de uma mensagem, porque se ele não tinha compreendido ainda, agora ele tem uma história, ele tem uma imagem, ele está vendo, quando ele vê as rãs, os gafanhotos, ele está vendo claramente aquilo que foi comunicado e ele não tinha entendido ainda. E o 7, o propósito era um só, para que me adore. Pode passar. Clareza, então, não é falar bonito, é falar até ser entendido. Direção espiritual exige constância, não novidade. A repetição não é fraqueza, é estratégia. Quando nós olhamos para a história de Moisés, caminhando para o fim, porque senão você não vai almoçar hoje, e eu quero que você almoce hoje algo muito gostoso, que não vai ser algo repetido. Leva a sua esposa para comer num lugar gostoso, tá? Leva a sua esposa para comer um negócio novo. Não escolhe aquela mesma coisa, aquele mesmo prato no mesmo restaurante, porque você tem algo muito poderoso para você não sobrecarregar o seu cérebro a ponto de ficar vivendo uma rotina repetida aí. Quando nós vemos sobre a história de Moisés, a gente aprende algo. A insistência também é uma prática espiritual. A insistência também é algo poderoso da parte de Deus. Porque senão você não era provado da sua fé. A insistência ela é uma característica de uma pessoa obediente, porque senão você acreditaria no seu próprio poder e não na fé. A fé nada mais é do que você permanecer crendo em algo que você insiste e ainda não experimentou. Ou insistir em uma pessoa que você sabe que existe, mas você ainda não viu com os seus olhos. Isso é fé, é a insistência. Você precisa ser aperfeiçoado na sua fé, eu preciso ser aperfeiçoado na minha fé, para continuar insistindo, mesmo que as coisas ainda não sejam como eu queria. É aquilo. Deus, Ele continua sendo bom, mesmo que o meu dia não seja bom. Ele continua sendo bom. Mesmo que as coisas não estejam boas, Ele continua sendo bom. Isso é insistência. Ainda não está como eu quero, mas já está melhor do que era. Então eu vou permanecer. Vocês conseguiram entender o quanto é poderoso princípios simples, práticos,
de tirar os ruídos da nossa mente, a ponto da gente ir embora retendo tudo que Deus quer comunicar para a gente? É poderoso quando a gente olha para algo e pensa, a responsabilidade é minha, pastor. Não é a sua palavra que foi ruim. Não é a sua palavra que eu não entendi. Não é porque você foi teológico demais e eu não consegui compreender. Não, fui eu mesmo. Eu tinha barreiras na mente, não tenho mais. Essa é a minha oração por você nessa manhã. Não existem mais barreiras na sua mente para você levar tudo que Deus quer que você leve para casa. Quantas coisas você pode levar desse estudo e desse conhecimento de hoje pela manhã? Pode passar. Onde está faltando clareza em sua vida hoje? Será que é na comunicação do seu casamento? Será que é no seu senso de propósito profissional? Será que você acha que você não está no trabalho correto? Será que é numa comunicação na igreja, numa pregação? Será que é numa conversa com um amigo que você não consegue deixar tão claro para ele o quanto você o valoriza? Tudo isso precisa de clareza. Clareza não é uma comunicação somente, é o quanto que você absorve. Eu quero orar por você. Você pode ficar de pé? Muitas vezes, quando a gente termina um momento como esse, a gente fecha o olho e pensa, tal pessoa podia estar aqui. Mas eu queria que você pensasse sobre a sua vida agora. Feche seus olhos. Pense sobre a sua vida. Aonde você sente que você ainda não tem clareza o suficiente para enxergar todo o cenário sobre essa situação. Seja profissional, emocional, familiar, espiritual. O que você está passando que você precisa de uma direção de Deus? Que você achou que precisava de uma direção de Deus, mas eu ouso a dizer que você não precisava de uma direção. Você precisava de clareza. Você precisava entender uma direção que já veio e não esperar uma nova direção. Tudo que Deus tem para nós já foi liberado para nós, através da cruz. Tudo que Deus tem para nós é como se fosse uma grande escadaria, e já está lá tudo que você precisa, sua transformação de caráter, uma bênção financeira, tudo está ali. O que faz você alcançar é clareza e maturidade para subir essa escadaria, sem olhar para trás, porque senão você vai cair e vai ter que começar tudo de novo. Qual é o próximo passo que você precisa dar hoje? Qual é o degrau que você precisa alcançar e subir hoje, para que você tenha clareza em um novo tempo de maturidade, para que você viva aquilo que Deus quer que você viva, e que eu ouso a dizer, com muito temor nessa manhã, que você já tem, você precisa usar bem somente. Vou te dar mais alguns segundos para você pensar sobre isso, de olhos fechados. Qual é essa área que você precisa de clareza nessa manhã? São muitas informações, muito conhecimento, várias coisas que você pode ter anotado, mas a pergunta-chave é essa. Aonde você precisa de clareza nessa manhã? Jesus, nós te agradecemos por esse tempo. Nós te agradecemos porque, assim como a tua palavra diz, a luz chegou até nós. O mundo era sem forma e vazio, sem nenhuma clareza, sem nenhum propósito claro, mas o Senhor veio dar luz a todas as coisas. O Senhor veio mostrar para nós que existe um plano, que existe uma instrução clara, que existe propósito na vida de cada um de nós. Eu te peço nessa manhã, Deus, que cada um aqui possa ter clareza, a ponto de saber o que fazer, como fazer e quando fazer aquilo
que é propósito na vida deles. O que é para deixar para hoje, para deixar para amanhã, ou para deixar para lá. Transforma a nossa mente, como a tua palavra diz. Transforma a nossa mente. Que a nossa mente possa estar totalmente liberta e de livre acesso para o mover do Espírito. Que a nossa mente possa ser um colaborador e não um ruído para o mover do Espírito. Que nós possamos compreender com a mente e fazer com que a mente dê um livre acesso para o sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que toda a comunicação seja clara e intencional. Que o nosso coração seja sempre disposto e disponível para viver aquilo que é comunicado de forma completa, plena, 100% daquilo que nós estamos ouvindo e tendo aquela informação. Em nome de Jesus, Pai, traga essa vida de clareza para os meus irmãos nessa manhã. Que possam levar para casa essas informações, ter contato com ela, para que hoje à noite já seja um mover de compreender por completo aquilo que será exposto da parte do Senhor, para que isso gere uma transformação que ficará para sempre. Para sempre. E não informações esquecidas com o tempo. Relembre a vida de cada um, Pai, aquilo que precisa ser repetido mais uma vez, para que continuem mais um pouco, para que tentem novamente, para que sejam insistentes, para que em breve, amanhã, possam testemunhar a bênção do Senhor sobre a casa deles, Pai. Eu abençoo essa igreja, eu abençoo cada família representada, eu abençoo essa liderança tão amada, tão especial. Eu abençoo um novo tempo que está vindo sobre essa casa. Eu abençoo um novo tempo que também será de clareza, de um propósito bem definido. Não que será transformado a ponto de mudar completamente aquilo que Deus faz, mas de ser uma comunicação ainda mais clara, objetiva e intencional. Deus tem muito para fazer. E Ele vai fazer de uma forma completa. Em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe você. É um prazer estar mais uma vez aqui. Deixo um abraço dos meus pastores, também da minha esposa, que ama estar aqui. E dessa vez estava lá cuidando da nossa bebê, que estava tirando um cochilo da beleza. Está melhor que a gente em alguns aspectos. Mas você ter perdido o seu sono hoje vai fazer com que você não perca nos próximos dias, porque você vai dormir tranquilo, porque você entendeu tudo que Deus fez na sua vida. Amém? Amém.